dia. Bem, nós temos hoje a agenda, tá aqui gramática. Vamos revisar? Revisão chegando, estude, certo? Então, o que é? Como eu disse, né, o roteiro, eu já passei para a coordenação vai enviar para vocês o roteiro e a gente terá revisões sobre revisões e essas revisões vocês deverão estudar, tá? As revisões que eu vou passar hoje, com outras que eu vou passar até chegar o dia, tá? E eu espero que vocês, sinceramente, abram o caderno de vocês e revisem os exercícios que eu já passei, tanto no quadro quanto na gramática, para que vocês possam fazer a prova, que ainda esse mês haverá prova bimestral. Certo, gente? Então vamos lá. A nossa aula de hoje será sobre complemento nominal. Não confundam o complemento nominal com o complemento verbal. O complemento verbal, ele trabalha com objeto direto e objeto indireto. E o complemento nominal é aquele complemento que é chamado de completiva nominal, lá nas orações subordinadas substantivo, certo? Então, o complemento nominal está dizendo complementa, completa. É o termo que completa o sentido do substantivo de um adjetivo ou de um advérbio. Sempre, óbvio, sendo sempre introduzido por uma preposição, certo? Por exemplo, eu digo assim, eu fico feliz pelo seu sucesso. Ah, tia Graça, onde é que está a preposição? Pelo. Pelo é uma contração, tá? As contrações, as combinações, as preposições de, com, por, para, em, entre, sem, salvo, traz, atrás. São várias as preposições. Então, você já era para saber a gramática de cor e salteada já, certo? Porque eu já dei tudo. Então, fico feliz pelo seu sucesso. Pelo seu sucesso é o complemento nominal. Fico feliz. Aí você diria assim, fico feliz com o quê? O que é que vai completar o sentido da oração? Pelo seu sucesso. Isso aí é que faz o complemento da oração. Então, esse complemento é chamado de complemento nominal. Observe a palavra feliz. Feliz é um adjetivo. Então, olha o que foi que eu disse. É um termo que completa o sentido de substantivo, de um adjetivo ou de um advérbio, sendo sempre introduzido por uma preposição. Então, a preposição aqui, no caso, é pelo, contração. E o que é que vem antes? Um adjetivo. Poderia vir ou um substantivo ou um advérbio, certo? Poderia vir um substantivo ou um advérbio antes do pelo, ok? Mas, no caso, vem um adjetivo. Portanto, é um complemento nominal. Completa o sentido da oração através de um advérbio, de um adjetivo ou de um substantivo, que é o caso da completiva nominal, lá na oração insubordinada substantiva. Lembra que eu expliquei para vocês? Pois é. Agora nós veremos o quê? Aposto e vocativo, que é um conteúdo bem prático, tá? Bem fácil, que você já viu. E o que seria, na realidade, o aposto? O que seria o vocativo? Isso aí a gente vê no nosso dia a dia. É algo bem prático, né? Bem claro. Então, vamos agora aposto e vocativo. Vocativo. O que seria aposto? O aposto é uma característica. Característica. E o que é um vocativo? É um chamado. Certo? Digamos que, no caso de um aposto, eu digo assim, José de Alencar, por exemplo,
José de Alencar, vírgula, escritor brasileiro, vírgula, de Iracema, certo? Então, veja bem, José de Alencar, escritor brasileiro de Iracema. Ou então, da obra Iracema. Vamos botar da obra, né? Da obra Iracema. Você observa que o aposto, ele vem, que eu sempre expliquei para vocês, ele vem entre vírgula, depois de 2 pontos, ou travessões, tá? Ou parêntese. Mas o mais utilizado é entre vírgulas e 2 pontos. Os outros existem, mas o mais utilizado é entre vírgula e travessão, ou entre vírgula e 2 pontos. Então, escritor brasileiro é o aposto, certo? É o aposto. Por quê? Porque está simplesmente caracterizando José de Alencar, certo? Escritor brasileiro da obra Iracema. É um aposto. E o vocativo, gente? O vocativo é um chamado. Quando você está invocando algo, você está praticando o vocativo. Quando você está chamando alguém, você está praticando também o vocativo. Digamos que eu coloque a seguinte frase. Por exemplo, vocativo. Exemplo. Eu faço a maleta. Eu faço a maleta para você, vírgula, meu filho. O vocativo, ele pode vir no início, no meio ou no fim da oração. Veja bem, eu faço a maleta para você, meu filho. Meu filho é o vocativo. Eu poderia dizer assim, meu filho, eu faço a maleta para você. Então, ele poderia vir no início da oração, certo? Ou então, faço a maleta, meu filho, para você. Poderia vir no meio da oração, certo? Então, vocativo é um chamamento. Quando você chama sua mãe também, seu pai, seu irmão, seu vizinho, alguém. Então, quando você está invocando a Deus ou algum ser, você está praticando o vocativo, um chamado, certo? Então, nesse caso, seria o vocativo meu filho. Eu coloquei a vírgula e automaticamente demonstrei a quem eu estava me referindo. A quem? A meu filho. Eu faço a maleta para você, meu filho. Meu filho, eu faço a sua comida. Meu filho, eu faço a sua comida. Meu filho seria o vocativo. Entendeu, gente? Então, o vocativo, a nossa mãe, nossos professores, pessoas que gostam de nós, que nos conhecem, praticam o vocativo constantemente. E o aposto é uma característica que você dá, a sua característica, né? Característica sua. Maria Luísa, vírgula, minha filha mais nova, vírgula, faz o 8º ano. Então, minha filha mais nova é o que caracteriza a Maria Luísa, né? A filha mais nova, que é a filha caçula. Então, aposto é isso, é uma característica que você dá a alguém. E vocativo é um chamamento, que pode vir no início, no meio ou no fim, certo? Agora nós iremos trabalhar com
são vozes verbais, certo? Vozes verbais, que é a voz ativa, a voz passiva, que é dividida em voz passiva analítica e voz passiva sintética, e a voz reflexiva. Vozes verbais. Tudo isso você já viu, mas tem que fazer a revisão, certo? Voz ativa, voz passiva, que a voz passiva é dividida em voz passiva analítica e a voz passiva sintética e a voz reflexiva. Pronto. Vamos agora na voz ativa. Quando eu digo assim, João olhou para o meu livro. A voz ativa, eu tenho sujeito, agente, eu tenho um verbo, e um objeto, certo? Tem isso aí na voz ativa, só tem um verbo, um sujeito chamado agente. Um exemplo aqui da voz ativa. Poderia colocar como sujeito na voz ativa, o sujeito olhou firme para o meu livro. O sujeito é uma pessoa qualquer, olhou para o meu livro, para o meu livro. Pronto. O sujeito olhou para o meu livro. O sujeito é uma pessoa qualquer, certo? Ou quaisquer. Então, nesse caso, o sujeito é um sujeito chamado sujeito agente, tá? Eu só tenho um verbo, que é olhou. E o objeto, livro. Para onde? Para o meu livro, o objeto. Então, observe que para a voz ativa é bem prático você determinar. Só tem um sujeito, um verbo e um objeto, certo? Na voz passiva é diferente. Na voz passiva eu tenho um sujeito também, mas o sujeito da voz passiva é chamado de sujeito paciente. Na voz passiva, eu tenho um sujeito paciente, eu possuo dois verbos, que é o verbo auxiliar e o verbo principal. Dois verbos. E eu possuo também agente da passiva. Possuo também o agente da passiva. Então, sujeito, paciente, é o que era objeto na voz ativa, passou para a voz passiva como um sujeito, chamado de sujeito paciente. Passou a ter dois verbos, que é um verbo auxiliar, mais um verbo principal. E passou a ter agente da passiva. O que é o agente da passiva? O agente da passiva era o sujeito da voz ativa, que passou para a voz passiva. Quando ele passa para a voz passiva, ele passa sendo chamado de agente, porque ele era agente na voz ativa. Aí, como ele passou para a voz passiva, ele passou a ser chamado de agente da passiva, que sempre é acompanhado por uma preposição, né? Então, vamos observar um exemplo aqui, antes da gente começar a voz analítica e sintética. Na voz passiva. A partida foi vencida por nosso time, né? A partida
partida foi vencida. Foi vencida por nosso time. Então você observa que a partida é um sujeito paciente, né? Poderia colocar essa frase na voz ativa e dizer assim, a partida venceu, a partida, o time venceu a partida, o time venceu a partida, pronto, tá na voz ativa. O time venceu a partida, certo? Então estaria na voz ativa. Passando para a passiva, ficaria desse jeito. A partida foi vencida por nosso time. Nosso time venceu a partida, voz ativa. Transformando para a voz passiva, a partida foi vencida por nosso time. Então, nesse caso, o sujeito passou ao sujeito paciente. E aqui nós temos dois verbos, ó. Um verbo auxiliar e um verbo principal. O verbo auxiliar, ó, foi, e o verbo principal é vencida. E por nosso time seria agente da passiva, certo? Seria agente da passiva. Como eu disse, olha, se você colocasse nosso time venceu a partida, nosso time venceu a partida, nosso time seria sujeito a agente. Venceu só teria um verbo e a partida seria o objeto. Transformando essa oração da voz ativa para a voz passiva, fica desse jeito. A partida foi vencida por nosso time. Então, nosso time, por nosso time, passou a ser agente da passiva. Aqui eu tenho dois verbos. Verbo auxiliar mais verbo principal. Mais verbo P. VP quer dizer verbo principal. E o sujeito aqui seria sujeito paciente. Sujeito paciente, tá? Da voz passiva. Então não é difícil. Basta você transformar a voz ativa em voz passiva, tá? Agora você tem que observar a questão do verbo auxiliar. O verbo auxiliar, ele vai para o mesmo tempo do verbo principal da voz ativa. E o verbo principal vai para o particípio, certo? Aí você faz a concordância dependendo do gênero, entenderam? Então, nesse caso agora, nós vamos observar a voz passiva analítica e a voz passiva sintética, tá? Na voz passiva analítica. Na voz passiva analítica, eu poderia dizer assim. Essa frase aqui, ó. Essa frase aqui, deixa eu ver aqui. A partida foi vencida por nosso time, tá? Nesse caso aqui, eu teria o quê? Uma voz passiva analítica. Foi vencida por nosso time, voz passiva analítica. E se eu quisesse colocar essa mesma frase para a voz passiva sintética, aí eu teria que colocar a partícula se, né? A partida, nosso time, ou então a partida foi vencida por nosso time, seria vence-se a partida, o nosso time. Então você observa que na voz passiva sintética, você coloca a partícula apassivadora, se. O pai ia levando o filho. O pai ia levando o filho, está na voz ativa, que é, no caso, voz passiva analítica, né? E se eu colocasse assim, o filho ia sendo levado pelo pai, né? Aí seria o quê? Voz passiva, né? Que teria voz passiva com sujeito paciente, estando na agente da passiva, com verbo auxiliar,
tudo isso aí modificaria. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que na voz passiva analítica, você não coloca, no caso, a partícula si. Você só coloca o verbo todo determinado com verbo auxiliar e o verbo principal na voz passiva analítica. E na sintética, não. Na voz passiva analítica, eu tenho sempre o sujeito simples, né? Já na voz passiva sintética é diferente. O sujeito já é chamado de sujeito indeterminado, certo? Então vejamos aqui um exemplozinho para vocês. Voz passiva, né? Voz passiva analítica. Voz passiva analítica. Um exemplo aqui. E o outro, voz passiva sintética. Dá um exemplo assim, bem prático aqui para vocês. Na voz passiva, nós temos aqui: o pai ia levando o filho. A voz passiva, né? O pai ia levando o filho. Pai ia levando o filho. O filho é o quê? É o objeto, certo? O pai é sujeito agente, né? Tá na voz ativa aí. Aí eu passando isso aí, no caso, voz, no caso, o pai ia levando o filho. Passando essa frase aqui da voz, ia levando, no caso, o pai ia levando. Você observa que levando é o verbo principal e ia é o auxiliar. Então, nesse caso, eu tenho o quê? Tenho uma voz passiva analítica, certo? Agora, na voz passiva sintética, eu poderia colocar o quê? Transformar toda a oração. Você observa que aqui não tem a partícula si, né? E aqui deveria ter a partícula si. Um outro exemplo que eu poderia botar aqui é constroem um muro. Constroem um muro. Tá na voz passiva analítica, certo? Constrói um muro. Na voz passiva analítica, certo? Não tem a partícula si nem nada. E o sujeito aqui é um sujeito indeterminado. O verbo está na terceira pessoa do plural. Passando para a sintética, eu poderia estar assim: constrói-se um muro, foi construído. Então, constrói-se um muro, constrói um muro, constroem-se um muro, constroem-se um muro. Eu poderia também aqui: o muro foi construído, aqui na voz passiva analítica, constrói um muro foi construído, aqui na voz passiva analítica, e aqui eu boto: constroem-se um muro, né? Que tem a partícula si, passa a ser, então, constrói-se um muro. Poderia também colocar constrói-se um muro. Um muro foi construído. Eu transformo isso aqui para cá. Um muro foi construído. Constrói-se um muro. Constrói-se um muro. Então, tanto eu poderia colocar aqui, ó, no caso,
constrói-se um muro, toda voz passiva sintética, tá? Está com sujeito indeterminado. E na voz passiva analítica, o sujeito aqui, ele pode ser simples, tá? Ou oculto. Entenderam, gente? Então é isso aí. Na próxima aula, a gente revê tudo isso novamente, tá bom? Até a próxima aula e estudem bastante.